é que eu ouvi muitos comentários assim: o quê? Você vai largar o direito e vai fazer pedagogia? Você é louca? Você sabe quanto um professor ganha? Conta pra gente aí o passo a passo, desde o momento que você falou, beleza, eu vou fazer pedagogia. O que você fez pra chegar onde você tá hoje? Virou pra mim e falou assim: você tem certeza que é isso que você quer? Que é isso que você gosta? E aí dá aquele gelo, né? Mas eu queria saber se você também chegou a pensar nessa questão financeira mesmo. A questão da idade bateu muito pra mim. Assim, eu falava assim, ai, mas agora começar do zero, assim, todos os meus amigos já estavam formados, todos os meus amigos já estavam saindo de estágios e sendo efetivados em multinacionais. Tá aí, legal. E agora eu vou falar, legal, vou começar tudo de novo, do zero. Bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje a gente vai entrevistar a Lívia Menuti, que mesmo se identificando com pedagogia, acabou seguindo um caminho mais tradicional e se forçou a ficar nele por muito tempo. Mas superou aí um turbilhão de sentimentos e 10 anos depois se tornou professora de educação infantil. Lívia, seja super bem-vinda ao canal. Obrigada, gente. Adorei o convite de vocês de estar aqui. Essa é uma história que eu gosto muito, muito de contar. E agora acho que eu vou conseguir atingir bastante pessoas para quem quiser se inspirar, poder contar comigo para isso. Boa, Ali, é isso aí. Seja bem-vinda ao Quem Me Dera e com certeza iremos inspirar muitas pessoas. Espero que sim. Vamos lá, tô ansiosa. Li, para começar, então, a esquentar aí para nossa entrevista, quem é a Lívia Menuti hoje? Bom, eu costumo dizer que é uma frase um pouco clichê, mas totalmente verdadeira. Que hoje, finalmente, eu posso dizer que eu sou o que eu sempre quis ser desde criança. E conta pra gente, então, o que você fazia antes de se tornar o que você sempre quis ser desde criança. Bom, a minha primeira formação, antes de fazer pedagogia, que é o que eu trabalho hoje, eu fiz Direito. Eu me formei em Direito, eu estagiei na área com estágios super legais, inclusive. Cheguei a estudar um tempo para concurso, mas não era aquilo que me realizava e que meus olhos brilhavam. Aquilo não fazia parte de mim. Bom, te introduzi e já contei para todo mundo aí que está assistindo a gente que você hoje é professora de educação infantil, né? Há quanto tempo você, enfim, trabalha aí nessa área? Eu trabalho desde 2016, que foi quando eu comecei de fato a faculdade, e acho que as coisas quando tem que ser, elas se encaixam e as coisas fluem. E aí 15 dias depois que eu me matriculei na faculdade, coincidentemente, eu já estava empregada numa escola de educação infantil. Li, calma, antes de você contar pra gente aí tudo que aconteceu e onde você está hoje, eu queria saber como que você começou a perceber que você não queria mais ser advogada. Bom, tem uma linha tênue entre eu ter percebido e eu ter assumido para mim mesma que isso fazia parte de mim e que isso tinha que acontecer. Na verdade, aconteceu na metade da faculdade de Direito ali, né? Um pouquinho antes de eu trancar, que eu tranquei um ano, mas eu já chego lá e explico por quê. Eu sempre tinha aquela coisinha dentro de mim que achava que aquilo ali não era muito a minha praia, mas sempre mentindo para mim mesma, falando, não, se eu comecei, eu vou terminar, mas isso muito, assim, num processo interno, sem ser, assim, claro na minha cabeça. Era algo muito lá no fundo. E aí, o meu namorado, na época, atualmente meu marido, virou para mim e falou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Que é isso que você gosta? E aí, dá aquele gelo, né? Dentro, aí você pensa, eu falei, claro que eu tenho certeza, não, eu tenho super certeza que é isso que eu quero, não, imagina, eu adoro, eu acho que tem super a ver comigo, porque é aquela coisa, se eu assumisse ali, naquele momento, que aquilo não era pra mim, eu tinha que tomar uma atitude, e eu não estava preparada naquele momento e com a ideia madura o suficiente, e de mudar completamente, né, porque é uma decisão difícil, não é assim, não vou ser hipócrita de falar, ai gente, é super fácil, se não é isso que você quer, simplesmente para tudo e não é. Então, eu não podia assumir aquilo pra mim mesma, porque eu não estava preparada para aquilo naquele momento. Bom, passou, eu terminei a faculdade,
me formei, fiquei muito feliz de ter me formado, assim, né, de ter conseguido, porque era uma coisa que eu queria muito, terminar aquilo que eu tinha conseguido, por mais que eu soubesse lá no fundo que não era o meu grande sonho de vida e que talvez daqui a 30 anos eu não me imaginasse nisso, mas eu queria terminar, eu queria fechar esse ciclo. E aí, quando eu me formei, que eu falei, tá, tudo bem, me formei, e agora? Falei, agora não é isso que eu quero, só que foi um processo, assim, bem demorado, demorou aí por volta de uns 3 anos, de eu ficar assim pensando o e se, né? Eu sempre tive dentro de mim aquela pergunta sempre martelava na minha cabeça. E se eu fosse, né? E aí eu pensava, pedagoga, porque é o que eu sempre quis. Então, eu fiquei assim, bem na dúvida, e aí, na verdade, foi durante esses 3 anos, nos últimos 6 meses desses 3 anos, que foram assim os cruciais e decisivos, que eu fiquei todos os dias, acordava e pensava, legal, vou mudar, e no outro dia eu falava que não ia mudar, enfim. Então, foi um processo, não teve um estalo que eu realmente falo, não, é agora. Não, foi um processo construindo essa ideia do que eu realmente queria ser. E Eli, você pensou em fazer faculdade de pedagogia em alguma vez, ou você se formou na escola e falou, não, eu vou fazer direito? Como que foi essa escolha aí no começo? Bom, eu acho isso muito importante de se falar, porque eu não estou generalizando. Claro que tem pessoas aos 17 anos que têm certeza absoluta o que querem fazer, mas eu tenho certeza absoluta também que tem muitos adolescentes com 17 anos que saem da escola e tem essa pressão de sair da escola, ir fazer um vestibular ou alguma coisa, o que quer que seja, mas que não tem certeza daquilo, mas que a pressão é tão grande, seja dos pais, seja da sociedade, seja da escola, porque desde o primeiro ano do ensino médio que você entra, a palavra vestibular já está lá brilhando em neon para você. Então, eu acho que muito faltou para mim nessa fase. Eu acho que a escola, principalmente na fase do ensino médio, poderia muito ter essa questão do autoconhecimento do adolescente, para ele se autoconhecer, que isso faz toda a diferença para a carreira dele, o que ele quer ser. E aí comigo não foi diferente. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, que todo mundo já estava super decidindo o que ia fazer, meus pais me perguntaram e eu falei, vou fazer pedagogia. E minha mãe é professora. E, enfim, conhece todo o caminho das pedras. E aí, tanto ela quanto meu pai falaram assim, você tem certeza? Eu falei, não tenho certeza. Não tinha certeza daquilo. Não tinha, né? Não tinha. E eu fui muito sincera, eu falei, não, certeza eu não tenho. Aí eles assim, entendi, pedagogia, tá. E uma segunda opção, você tem? Aí eu, né, aquela coisa de muita gente na turma tá fazendo também, e era algo que eu também gostava, não era algo assim que eu odiava muito, mas não me identificava. Eu falei, tem direito. Aí eles, nossa, direito é super legal, nossa, você pode prestar concurso, você tem um leque de coisas para fazer, eu acho que direito... E deu aquela inflada, né? Eu falei, bom, eu acho que esse aqui é o melhor caminho então. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer direito. Então isso já vem lá, né, desde a adolescência, que eu cheguei a cogitar, mas aí como eu não tinha certeza, eu deixei de lado e segui a outra faculdade. E aí, Li, uma pergunta. Tem gente que a gente entrevista aqui que tem vontade, né? Tá lá com 18 anos e tem que escolher, e tem vontade de seguir uma carreira, né? De optar aí por uma profissão. E que muitas vezes a parte financeira, né? Do quanto eu vou ganhar com essa profissão no futuro, pesa bastante também. Você contou pra gente aí que teve grande parte aí, né? De uma pressão dos seus pais, que quando ouviram você falar que queria fazer direito, inflaram a profissão. Mas eu queria saber se você também chegou a pensar nessa questão financeira mesmo. Sim, claro, né? Eu acho que não tem pessoa que vai seguir uma carreira, qualquer que ela seja, sem pensar no lado financeiro. Só que eu acho que é uma linha tênue e que você tem que colocar na balança os pontos positivos e os pontos negativos. É claro que talvez como professora, eu não vou ganhar a mesma coisa do que se eu prestasse um concurso público, vamos supor, para qualquer coisa do direito, ou que seja, não sei, um delegado, um procurador, ou alguma coisa assim, eu ganharia possivelmente mais nessa outra profissão. Mas eu acho que você acordar todos os dias e para fazer uma coisa que o seu coração, tipo, não acelera, que seu olho não brilha, que você não tem uma motivação,
eu acho que não tem dinheiro que pague, sabe? Eu acho que não tem uma coisa que você fala assim, não, que legal, eu ganho aqui X mais, mas eu não gosto disso, mas tudo bem, é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Bom, Li, você contou pra gente aí, né, o porquê que você quis mudar, mas da onde veio o seu interesse pela pedagogia e como você foi percebendo que realmente esse era o seu caminho? Como que você se identificou e se autoconheceu cada vez mais? Então, desde criança mesmo, assim, que eu me entenda, sei lá, por uns 7 anos, eu sempre amei o ambiente escolar, sempre gostei de estar na escola. Tanto que quando eu estudava de manhã ou à tarde, enfim, como minha mãe era professora, como eu contei, no contraturno da escola, que ela trabalhava o dia inteiro, eu pedia, por favor, para ela para ir junto. Às vezes não tinha atividade extracurricular na escola nem nada, mas ela falava, você quer ir lá para fazer o quê? Eu falava, quero ficar lá, nem que seja sentada na biblioteca. Enfim, eu preferia estar lá do que na minha casa, entendeu? Onde eu podia, não sei, brincar, fazer o meu tempo livre. Eu queria estar lá na escola. Então, eu sempre gostei muito do ambiente escolar e sempre gostei muito de crianças. Desde criança, sempre gostei de crianças, né? As menores, enfim. Sempre gostei de filme que tinham crianças, de documentários sobre infância e tudo mais. Então, esse universo sempre foi muito presente na minha vida. Tanto pela minha mãe ser professora, mas por um interesse meu mesmo, por algo meu e uma particularidade minha de eu gostar bastante disso. E aí, nessa jornada que você foi, se formou e tudo mais, como a pedagogia ela reapareceu para você? Por que você, de repente, depois que se formou, falou, puta, cara, não, eu vou voltar nesse sonho? Já que você tinha já se formado, concluído a faculdade, estava pronta para ir, né, entrar realmente no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Então, aí o Felipe entra de novo, né, o meu marido, que, além dessa pergunta que eu sempre me fazia, we see, né, que isso era muito forte em mim, ele percebia isso, obviamente, né, porque ele me conhecia super bem, já na época, e aí surgiu um amigo dele, do trabalho dele, fazia um trabalho voluntário num lugar que chama CISV, que são com crianças de 11 a 17 anos. Enfim, aí ele explicou mais ou menos como funcionava, que era um acampamento, e ora acontecia em São Paulo, ora em cidades de São Paulo, do Brasil ou até do mundo, né? Tem muitas viagens pelo mundo do CISV. E aí ele convidou o Felipe para fazer parte. Não é muito da praia do Felipe essa questão, mas ele pensou em mim. Ele falou assim, putz, cara, ele falou, não é muito a minha praia, mas a Lívia com certeza vai gostar. E aí, para me dar uma força, né, e super me ajudar, ele falou, vamos junto, vamos ver qual que é essa aí. Aí eu falei, bom, tá bom, super me animei, ele ia junto, enfim, né, para me dar um apoio ali, porque era uma fase que eu estava muito sensibilizada nessa questão de não ter me encontrado, né, na profissão. E aí a gente foi para esse trabalho voluntário. Primeiramente, era só com adultos, era como se fosse um treinamento para os adultos, para ver se quem fosse ali iria gostar e se identificar com todo o trabalho e tudo mais, com toda a filosofia. E aí a gente foi, e aí eu me lembro que a gente foi numa sexta-noite e voltou no domingo à noite. E eu me lembro que a primeira, assim, né, um icebreaker que eles chamavam, era para você escrever a sua aflição do momento num papel, mas que ninguém ia ver e isso não ia ser compartilhado, enfim, era só para você escrever a sua aflição no papel. E eu escrevi que era a minha indefinição da vida profissional, assim, que eu não estava encaixada, né, profissionalmente. E, enfim, isso me marcou muito, porque eu entrei ali justamente batendo nessa tecla, né, dessa indefinição. E aí, enfim, aí passou o final de semana inteiro, eu amei, mesmo sem as crianças, tá? Porque assim, eu não tinha tido contato com as crianças em si, porque eram só os adultos. Mas eu super amei a filosofia, foi assim, demais, foi um final de semana assim, super incrível. E eu falei, bom, mas até então eu não tinha, né? Aquilo começou a esquentar, mas não a ferver dentro de mim. Bom, eu adorei, foi super legal e tudo mais. Aí passou um tempo, né? Acho que 1 ou 2 finais de semana, não me lembro. Surgiu o acampamento com as crianças aqui numa cidade, num acampamento do interior de São Paulo. Bom, ele também foi comigo, só que nós fomos em ônibus separados. Eram muitos ônibus, eram muitas crianças. Então ele foi no ônibus com algumas crianças e eu fui no ônibus com outras crianças. Aí a gente chegou lá, nesse ônibus, eu já tava assim, super falando com as crianças e tudo mais, eles tinham uns 10, 11 anos. Peguei o microfone do ônibus e comecei a falar, tá, não sei o quê. Aí começou as perguntas do final de semana, que todo mundo chegava pra mim e falava assim,
você é professora? Aí eu falava, não. Nossa, mas você super parece professora. Eu falei, bom, tá, isso aconteceu no ônibus, né, indo. Chegando lá no acampamento, ó, conheci outras pessoas que estavam também em outros ônibus, que eu ainda não tinha visto. E aí, eu juro por Deus, eu acho que umas 10 pessoas vieram me perguntar se eu era professora. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa tem, né? E aí eu já tinha isso dentro de mim, então isso foi assim, a gota d'água que fez ferver, exatamente, o que fez ferver o que já estava ali praticamente pronto para acontecer. Só para ter uma noção aqui, quanto tempo que foi isso entre você se formar e o CISV aí acontecer? O que aconteceu nessa jornada? Foi uma coisa muito rápida ou demorou um tempinho? Não, levou um tempo, não foi rápido. Eu me formei em Direito em 2013, porque no meio da faculdade eu tive que trancar um ano, eu perdi meu pai no meio da faculdade, e aí, enfim, fiquei um pouco depressiva nessa questão do meu pai e tudo mais, e também por essa questão de eu não estar amando o que eu fazia, isso também, obviamente, contava. Eu tranquei um ano, e aí ainda voltei, porque eu enfiei na minha cabeça que eu queria terminar. E aí eu me formei em 2013, né, na faculdade de Direito, e aí o CISV foi acontecer no finalzinho, no segundo semestre de 2015. Então não foi assim, um estalar de dedos e super aconteceu. Não, foi um super processo que demorou um pouco, até tudo acontecer, até tudo se ajeitar, e não foi um processo fácil, né, foi uma coisa de autoconhecimento, muita terapia, para ir atrás do que realmente eu queria e tudo mais, então levou um tempo. E aí, nesse ano aí que você falou que você foi participar do CISV, você já tinha quantos anos? Quando eu participei do CISV, eu tinha 25 e 25 para 26. Tá. Então, não era, tipo, uma adolescente, mas, assim, eu pensei, a questão da idade bateu muito pra mim. Assim, eu falava assim, mas agora começar do zero, assim, todos os meus amigos já estavam formados, todos os meus amigos já estavam saindo de estágios e sendo efetivados em multinacionais ou qualquer coisa que fosse da área deles. Eu falava assim, tá aí, legal, e agora eu vou falar, legal, vou começar tudo de novo, do zero, né? Então, isso com certeza bateu muito forte em mim, e eu acho que essa questão que eu fiquei me martelando ainda me fez perder um tempo até eu realmente ir atrás do que eu queria, entendeu? Aí eu falei assim, quer saber? Eu falei com 26, eu falei nem que se eu tivesse 36, porque se não for agora, vai ser quando? Né? Então foi isso que me fez seguir. E foi assim que você quebrou a barreira da idade, assim? E foi assim que eu quebrei a barreira. Primeiro eu tive que quebrar a barreira para mim mesma, né? Eu tive que aceitar para mim mesma que nunca é tarde. Eu acho que tem gente que descobre, sei lá, aos 30, aos 40, aos 50. Eu acho que nunca é tarde para você fazer o que você quiser. Isso muita gente fala, a gente escuta isso muito por aí, parece meio clichê ou meio que uma balela, mas quem vive esse dilema sabe que é muito verdadeiro e sabe que faz muito sentido. Às vezes, quando tem algo assim na escola, por exemplo, um passeio que eu vou fazer com as crianças, ou uma atividade que eu sei que vai ser muito legal, ou uma festa junina, ou enfim, qualquer coisa assim, aquilo me deixa ansiosa, aquilo mexe comigo, o que antes não acontecia. Mas você acha que ter demorado um tempo aí para entrar de fato, né, na profissão e para se tornar professora interferiu alguma coisa? Não, muito pelo contrário. Na verdade, assim, eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e do jeito que precisam acontecer. Então, assim, quando eu entrei tanto na faculdade quanto no meu primeiro emprego, né, da área da pedagogia, eu estava muito mais madura e com uma cabeça muito melhor do que lá atrás. Então, eu já tinha uma bagagem, né, comigo, já tinha uma bagagem de uma faculdade, de uma graduação. Eu já tinha pensado muito e refletido muito, então eu fui muito pronta. Eu acho que eu fui muito pronta e fui assim disposta a aceitar os desafios que tinham para acontecer. Então eu acho que a questão da idade ser, né, esse tempo de ter demorado um pouco foi até favorável, né? Foi até favorável por essa questão da maturidade, já tá mais pronto e falar, não, realmente, aí bater no peito e falar, eu tenho certeza disso e vai ser isso. Uma coisa muito legal de falar é que eu ouvi muitos comentários assim, o quê?
você vai largar o direito e vai fazer pedagogia? Você é louca? Você sabe quanto um professor ganha? Você sabe assim, teve muito, eu ouvi isso muito, assim, de diversas pessoas. Porque as pessoas têm muito isso de achar que o direito, né, é algo que vai dar super certo e é algo que você vai ser super bem sucedido, que você vai sair da faculdade com seu escritório ou com o seu concurso e, que legal. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, eu também tive um pouco dessa parte que eu chamaria de preconceito, que eu acho que é um preconceito, né? Um tipo de preconceito. Por que não, né? Porque eu acho que se eu fizesse o contrário, se eu tivesse feito a pedagogia e fosse fazer o direito, eu talvez não tivesse ouvido esse tipo de comentário. Sim, né? Com certeza. Então isso também aconteceu muito, o julgamento das outras pessoas. E como que você lidava aí com essas pessoas falando isso? Como você se sentia? Então, justamente por isso que eu respondi para você antes desse tempo de você ter perguntado se era favorável, como eu estava muito pronta para isso, como eu tinha muita certeza, eu lidei super bem. Eu falava, não, tenho certeza que é isso. E aí eu falo para as pessoas, você faz o que você gosta da sua vida. Então, eu também quero ir atrás do que eu gosto. Então, se não foi no direito, vai ser na pedagogia, porque é isso que eu tenho certeza, né, para mim e para mim, é o que eu me enxergo no futuro. Com o direito eu não me enxergava. Então, essa parte de ter demorado um pouco me fez, né, mais forte e tal, ter um autoconhecimento maior de mim mesma e me ajudou a lidar também com essas questões desses comentários de você é louca. Sim. Uma louca realizada. E a gente sempre pergunta aqui, existiu alguma inspiração, alguma pessoa que você se inspirou para fazer essa mudança? Sim, dentro da minha casa, né? Desde criança, a minha mãe, ela é professora, então ela sempre foi a minha grande inspiração. A minha avó queria muito ter sido professora, mas, enfim, naquela época as mulheres, principalmente, não podiam ser o que quisessem. E meus bisavós falaram que ela não ia fazer faculdade e tudo mais. Então, era um grande sonho da minha avó, que ela não conseguiu realizar. E aí, a minha mãe realizou. E aí, eu também tô, né, nesse caminho. Então, a minha mãe é a minha grande inspiração, porque eu, desde criança, vi a minha mãe, né, inserida ali na mesma escola que eu estudei e tudo mais. Então, ela foi a minha grande inspiração. Li, pedagogia não é uma faculdade que atualmente é muito tradicional, né? Mas a gente espera que esse vídeo inspire e faça com que as pessoas percebam que talvez esse seja o caminho delas. Então, assim, conta pra gente aí o passo a passo, desde o momento que você falou, beleza, eu vou fazer pedagogia, o que você fez para chegar onde você tá hoje? Bom, realmente, isso que você falou é muito verdade, né? Assim, do meu círculo de amigas e tal, eu conheço só 2 pessoas que fizeram pedagogia, uma que era da minha sala, mas que também foi a segunda faculdade, não foi a primeira, e uma minha prima que também foi a segunda faculdade, não foi a primeira. Então, desde que eu me matriculei, né, na faculdade, como eu disse, a minha prima é professora também, e ela estava trabalhando numa escola, e aí, quando deu 15 dias, ela me ligou e falou assim, olha, estão precisando de uma professora aqui, você consegue estar aqui em 15 minutos? Eu falei assim, eu não tô nem com o meu currículo impresso, pelo amor de Deus. Porque fazia 15 dias que eu estava na faculdade, como que eu ia imaginar que em 15 dias ia aparecer uma oportunidade? Aí ela falou, não tem problema, só vem. Aí eu, tá bom, me troquei super rápido. Assim, eu não tive tempo. Essa parte foi boa, porque eu não tive tempo nem de pensar o que eu ia falar. Sabe aquela coisa que você se prepara para uma entrevista, ou então você estuda sobre a empresa e fala, não, acho que eu vou falar isso. Eu não tive tempo, eu simplesmente cheguei esbaforida, morrendo de calor, porque estava um super calor e eu, além de tudo, estava nervosa. E aí eu cheguei lá falando, pelo amor de Deus, eu só pensava assim, é a chance da minha vida, é o que eu sempre quis, enfim, eu só pensava isso. E aí eu saí, enfim, aí acabou a entrevista e a coordenadora da escola falou assim pra mim, bom, você só não começa amanhã porque você tem que fazer os exames e toda a parte burocrática, mas você começa depois de amanhã. Então, assim, as coisas aconteceram como tinham que acontecer, né? Mas, assim, eu não acho que isso seja uma regra, digamos assim. Às vezes a pessoa muda e às vezes demora um pouquinho até o negócio engrenar e até o negócio ir. Que não acho que seja um motivo para a pessoa desistir. Se ela realmente sabe que é aquilo que ela quer, uma hora
aquilo aparece, porque é tão... Eu acho que quando você tem muita certeza do que você quer, é tão seu, é tão, né, da sua personalidade e tudo mais, que isso acaba aparecendo na sua vida de uma maneira ou de outra. E aí, só para voltar um pouco atrás, como que você fez para escolher a faculdade que você ia fazer? Assim, como que você se orientou nesse primeiro momento? Então, eu pensei também, essa foi uma questão que eu falei, bom, tem a faculdade presencial e tinha muito a faculdade à distância, né? O tal do EAD. Mas aí eu mesma fiquei com um pouco de preconceito, falei, não, gente, EAD não, tal, não sei o quê. Era um pouco do começo dessa questão do EAD, né? Hoje em dia tem um pouco mais, mas era muito no início, né? Era muito cru ainda essa ideia, né? E aí eu falei, não, acho que isso não vai rolar e tal, mas ao mesmo tempo eu achava que não ia, assim, funcionar uma faculdade presencial de novo, né? E aí eu fui atrás, aí eu pesquisei, eu falei, bom, deixa eu pesquisar e tudo mais, para eu ver como que vai ser, e aí eu pesquisei e vi que, assim, super dava para levar, então, e como eu estava trabalhando já, né? Então, o que eu aprendia na teoria, eu via na prática todos os dias, né? Além de fazer cursos, eu fiz vários cursos durante esses 3 anos e tudo mais, com a escola também. Então foi nessa parte que eu decidi. E que cursos foram esses, Li? Cursos voltados para a educação infantil e primeiro ano, e muitos cursos eu fiz com a escola mesmo, que eu trabalhei na Mapleberry, então eles tinham muito essa questão da formação do professor, então eu fiz cursos diversos de como aplicar matemática para crianças, como self-regulation, que era o nome, que era essa parte da criança conseguir se concentrar e tudo mais, vários, assim, que mais? Deixa eu ver, de jogos que eu poderia analisar as crianças através de jogos, então, assim, foram vários cursos, e não foram cursos, assim, digamos, tradicionais, por exemplo, aqui um curso de como você ensinar a criança o 2 mais 2, não, então era super legais, a gente usava muitos materiais diversos, tipo ursinhos, números que as crianças poderiam pegar de fato, então uma coisa assim, voltada muito para educação nova, digamos assim, não da maneira que a gente aprendeu, né? Exato, Isa, lúdico, não daquela maneira que a gente aprendeu assim, meio quadradona, sabe? Então foram esses cursos assim, meio que de modernização da educação, muito diferente do que eu estava acostumada, assim, do jeito que eu aprendi, né? E quando você faz pedagogia, você pode, por exemplo, se tornar como se fosse uma terapeuta de crianças, aí ser uma pedagoga, mas ao mesmo tempo ser uma terapeuta de crianças, ou não? Então, muito legal você perguntar isso, porque, como eu falei, dessa parte do direito, que na época meus pais falaram, tem várias coisas que você pode, vários leques, né, que você pode explorar, na pedagogia também tem. Eu acho que muitas profissões também tem, porque nesse caso da pergunta específica que você fez, se eu quiser, por exemplo, fazer uma pós em psicopedagogia, em neurociência, ou alguma coisa voltada para essa parte mais terapêutica, né, da coisa em si falando, eu posso trabalhar muito nessa área. Em muitas escolas tem psicopedagogas ou crianças que fazem tratamentos fora da escola com psicopedagogas, que é basicamente isso, assim. Perfeito. Não chega a ser uma psicóloga, mas trata muito essa parte, né, da criança, assim, psicoemocional, psicossocial, tudo mais. Ô, Li, e pra quem aí tá vendo esse vídeo e tá falando, caramba, é isso que eu quero fazer da vida, me encontrei. Qual a dica que você dá pra quem quer seguir o caminho da pedagogia? Primeiro, eu acho que né, além da faculdade, obviamente, né, a questão tradicional toda, você procurar uma escola que você se identifique, que você curta a metodologia que é aplicada e tudo mais, focar também na faixa etária da criança, porque tem gente que prefere, por exemplo, a educação infantil, mas os aninhos ali iniciais, quando a criança é bem pequenininha, tem gente que prefere a parte da alfabetização, ou fundamental anos iniciais, né, ali segundo, terceiro e tudo mais, ou até mesmo assim, se você não se identifica, mas apareceu ali a oportunidade, cara, eu acho que tudo é válido e
se de repente você vai lá e fala, realmente, não, essa aqui eu não me identifico, essa metodologia não é muito o que eu quero, parte para outra. Ou até mesmo ter uma surpresa de falar, nossa, vim aqui achando que não ia curtir e super se identificou, e super se identifica. Então, eu acho que muito isso, assim, essa questão de procurar uma escola que você acha legal, e que você quer seguir uma carreira, enfim, e essa é a questão da faixa etária das crianças. E já que você tocou no ponto de metodologia, qual é a metodologia que você se identifica? Eu acho que mais do que uma metodologia, digamos, engessada, né? Não é engessada, mas enfim, aquela coisa assim. Definida, eu acredito, né? Exatamente. Eu acredito muito na independência da criança e que cada criança é uma. Então, assim, eu posso ter na minha sala 10 crianças, mas cada uma vai ter a sua necessidade. Eu vou precisar dar uma atenção especial para uma num sentido, para outra em outro sentido. Então, eu acho que essa coisa de cada um ser único. Então, eu trabalho muito em cima disso, de que cada criança é única, e na questão muito do afeto, sabe? Dessa questão de ser, né, afeto, principalmente acho que em todas as faixas etárias são muito importantes, mas eu acho que quando é pequeno, menor, né, que eu acho isso muito, muito importante. E eu acredito muito também na individualidade de cada um, eu acho isso fundamental, além de trabalhar muito com eles, desde pequenininhos, a inteligência emocional. Porque eu acho que tanto a individualidade quanto a inteligência emocional são chaves para eles se formarem como indivíduos e se conhecerem e conseguirem serem adultos saudáveis e inteligentes emocionalmente. Bom, chegamos aí no último bloco da nossa entrevista, bloco Choque de Realidade. E aí a gente quer saber um pouco como é a sua rotina e o seu dia a dia ali, né, na sua profissão, enfim, sendo uma professora de educação infantil. Eu imagino que tem muita rotina, mas eu imagino também que seja super diferente, né, o dia a dia. Sim, sem dúvida. Às vezes o dia que eu planejei inteirinho na minha cabeça, quando acaba o dia eu paro e penso, nossa, não fiz nada do que eu tinha planejado, mas tudo bem, deu super certo, porque assim, as crianças são super imprevisíveis, né? Então, a gente sempre, obviamente, tem, né, uma rotina ali na escola, de blocos que a gente segue ao longo do dia, mas assim, nenhum dia é igual ao anterior. Então, por exemplo, o que eu tratei ali na roda com eles, né, o que a gente chama de circle time, por mais que todos os dias eu fale as mesmas coisas, né, e tal, siga mais ou menos ali o mesmo script, eles têm comentários diferentes, às vezes eles vêm com uma novidade diferente, ou então acontece alguma coisa ali que eu tenho que conduzir de uma outra maneira, às vezes um comentário assim que não tá cabendo muito ali, que aí eu falo, não, eu não vou dar muita atenção para isso, e aí eu, né, tenho que trazer eles de uma outra maneira e tudo mais, mas isso é o que, assim, é o que eu gosto muito, que é o que me encanta, porque como eles são, assim, muito diferentes e as crianças são muito, assim, imprevisíveis, cada dia acontece algo que faz do dia ser, assim, especial, sabe? Bom, Li, já que o nosso bloco é choque de realidade, você aproveitou aí para falar que a parte que você mais gosta é essa imprevisibilidade, né, da rotina, do seu dia a dia. Qual é a parte que você menos gosta? Essa imprevisibilidade tem, assim, os dois lados, né? Às vezes é, tipo, super legal e tal, mas às vezes foge muito do controle e aí eu falo, meu Deus, calma, não era para fugir tanto. E além disso, tem a parte mais, digamos, burocrática da coisa, que é quando eu sento para fazer no computador para fazer o planejamento e planejar a semana e tudo mais, e, né, criar minimamente ali uma rotina. E às vezes dá assim um bloqueio, aquela coisa assim, meu Deus, o que eu faço? Você tenta pensar em alguma coisa diferente, às vezes busca na internet, mas assim, aparecem 1000 coisas, mas nada te agrada. Então, e assim, isso tem dias e dias. Tem dias que eu faço planejamento, juro, em 15 minutos, assim, porque as ideias vão vindo, eu falo, nossa, terminei. Sei lá, teve um tempo atrás que eu demorei acho que um dia, porque eu fazia, aí eu levantava, aí eu tomava um café, aí eu falava, meu Deus, e agora? Eu pensava, enfim, aí se arrastou pelo dia todo e eu consegui finalizar no último, à noite, assim. Então, acho que o que eu menos gosto é mais essa parte que não tem muito contato com as crianças, que é aquela coisa, eu, o computador, e ter que pensar, assim, nessa coisa a longo prazo da semana do que vai rolar pela frente.
E você tem certa liberdade para fazer algumas coisas que você tem vontade nesse planejamento ou é tudo super bem pautado? Como que é isso? Não, eu tenho sim a liberdade. Na escola, tanto na escola anterior quanto na atual, a gente segue ali um conteúdo, né, pré-programado, que é o que tem que rolar mesmo, né? Digamos assim, do livro, né? Mas, por exemplo, no meio disso, eu posso encaixar coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, se a criança está aprendendo o número 5 e ela tem que ir lá escrever o número 5, eu posso falar, tirem os sapatos e tal, não sei o que, agora vamos contar quantos sapatos tem aqui, mas eu só quero 5. Então, fazer, assim, uma coisa bem lúdica e completamente diferente sobre o mesmo conteúdo. Li, só para complementar aí o choque de realidade, de quanto tempo que você fica aí na escola, mas pelo que eu entendi, você leva trabalho para casa, né? Como que funciona aí essa rotina? Sim, na escola anterior, né, que eu trabalhava o dia inteiro, de manhã e à tarde. E nessa escola atual que eu tô, eu só trabalho à tarde. E sim, a gente leva trabalho para casa, tanto é que a gente recebe uma hora de atividade aí de trabalho em casa, tanto dessa parte de planejamento que eu mencionei, ou até, por exemplo, vai ter uma atividade, vamos supor, sei lá, X sobre uma história do dinossauro. E aí cada um tem que ter o dinossauro. Aí eu trago os materiais para casa, corto, né, os papéis que precisam e monto o que precisa. Às vezes, tanto no trabalho no computador quanto no planejamento, mas rola muito também essa coisa de trabalho manual, né? De montar, de pré-montar as coisas e tudo mais. Então, rola essa parte de trabalho em casa também. Bom, Li, a gente sabe que você não teve aí muitas experiências dentro do direito, trabalhando, enfim. Mas você também trouxe aqui pra gente hoje o ponto de que você sempre tentou encontrar um equilíbrio, um balanço, né, entre o que você gostava e, claro, a parte financeira, que a gente sabe que é importante. E se você fosse comparar, então, né, o hoje versus se você tivesse, de fato, seguido uma carreira no direito, hoje você, enfim, ganha mais, ganha menos? Como tá isso? Eu acho que depende um pouco, porque, assim, comparando com pessoas que fizeram faculdade comigo, né, e que eu conheço e que tenho amizade até hoje. Tem gente que abriu o próprio escritório, tem gente que trabalha no escritório terceiro, tem gente que trabalha em empresa, tem gente que trabalha em concurso. Então, assim, tem inúmeras faixas salariais do que eu poderia estar aí encaixada, né? Como eu não segui isso, eu teoricamente ali não sei, né, talvez, mas assim, digamos assim, na média, eu acho que eu ganho um pouco menos do que o pessoal que seguiu. Talvez, eu não tenho muita certeza, eu tô falando isso um pouco no meu achismo, muito sem embasamento concreto. Mas eu vejo muitas pessoas que falam assim, não que nem eu, que tinha certeza que queria fazer outra coisa da vida, mas assim, direito, faço, entendeu? Então, assim, no final das contas, o dinheiro realmente pode ser um pouco mais, mas aquela realização, não. E aí, bom, para todo mundo que está assistindo a gente, que não tem coragem de dar o primeiro passo, que quer muito quebrar todas as barreiras que você hoje aqui mostrou que quebrou, que dica que você daria para todo mundo? Cara, eu acho que a dica é assim, vai e se você tem certeza de que onde você tá não é ali o seu meio, que você quer mudar, você tem que dar o primeiro passo. Eu acho que assim, o primeiro passo é o mais difícil, que é o mais desafiador. Então você tem que, sabe, ir para depois ir conquistando as outras coisas, porque muita gente fica com esse medo. Não, mas aí eu primeiro tenho que fazer isso, segundo eu tenho que fazer isso, assim, muito planejando e às vezes se frustrando porque não vai sair como a pessoa, né, idealizou. Então eu acho que o primeiro passo é o mais importante, que é quando eu falei anteriormente, que a Cami falou pra mim que quando me deu aquele clique, eu falei, não, realmente, me deu o clique, eu fui. Então, assim, se já te deu esse clique, vai atrás do que você quer, porque realmente vale muito a pena, assim. Foi uma transformação, pra mim, assim, foi uma transformação que as pessoas ainda, quando não sabiam, pessoas não muito próximas, vamos supor, mas que eu via frequentemente, mas que não eram, né, próximas, assim, de amizades, por exemplo, a manicure, tal, essas pessoas, assim, que me viam, né, falavam assim, nossa, você tá diferente, você tá mais leve, o que aconteceu? Era, assim, nítido para as pessoas, né? Então, mesmo no comecinho, assim, quando eu tinha, sei lá, meses de trabalho, então foi essa quebra, assim, esse primeiro passo que fez tudo mudar. Eu acho que o primeiro passo é o mais importante para tudo fluir depois. Bom, e aí fechando com a nossa parte mais reflexiva que a gente fala,
que significava trabalhar e o que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho agora. Olha, antes era um martírio, porque assim, eu cheguei, né, nos estágios que eu fiz e tudo mais, ou até mesmo a faculdade, né, porque eu ia pra lá assim, meio que, sabe assim, automático, naquela coisa, né, piloto automático, e eu via as outras pessoas, né, e às vezes falavam do trabalho, ou então até mesmo na classe, e tipo, discutiam uma ideia com o professor, eu falava, gente, não é possível, isso não acontece comigo, não tá certo isso, não tá muito normal, e assim, e não que eu achasse que aquilo era normal, mas como eu não tinha a percepção da outra coisa e do que eu queria, eu achava que aquilo meio que, tudo bem, é isso mesmo, acho que tá ok. E aí, quando eu comecei a estudar pedagogia e trabalhar, que eu falei assim, nossa, é algo assim que, sabe, que por mais que tem dias que, obviamente, você tá cansada, que, obviamente, sua paciência não tá, tipo, 100%, que você não tá num dia bom, óbvio, todo mundo tem dias ruins e tal. Às vezes vem a criança te dar um abraço e, tipo, muda tudo, ou então faz um carinho, sabe? É muito, muito gratificante e recompensador tudo isso. Então, é um outro ar, assim, é uma outra realidade. Então, não é nada de martírio, é, tipo, reconfortante. Bom, o que fica hoje de reflexão na entrevista da Lívia é que é super normal a gente ter medo de assumir que a gente não se identifica com a nossa profissão atual, porque quando a gente assume isso pra gente mesmo, automaticamente a gente precisa ter coragem para tomar alguma atitude. E especialmente quando a gente começa aí a se comparar com o que as pessoas ao nosso redor estão se tornando. Mas a verdade é que não tem tempo certo para mudar. A verdade é que o tempo certo é agora. Li, super obrigada pela sua participação. Eu adorei ouvir sua história. Eu adorei, enfim, conhecer sua jornada de perto. E adorei aí ver a forma como você quebrou todas as barreiras, né? Enfim, desde a época que você começou a pensar em pedagogia, até de fato tomar a decisão e começar a faculdade e ir atrás justamente disso. Então, foi assim, muito, muito gostoso ouvir isso. Eu que agradeço. Essa é uma das minhas histórias preferidas de contar, porque eu acho realmente, eu tenho orgulho dessa minha história, porque realmente não foi um processo fácil, não é um processo fácil, então é uma parte, assim, de mim mesma que eu tenho bastante orgulho de ter conseguido seguir em frente, realmente em busca dos meus sonhos, em busca do que eu queria. Então eu gostei muito, muito de estar aqui e adorei. Gente, muito, muito importante. Quando vocês estiverem nessa luta e nessa busca, né, essa guerra interna consigo mesmo, uma coisa muito importante é não olha para o lado, não vê o que o fulano se tornou, não vê que o ciclano está trabalhando na multinacional, não vê que o outro foi efetivado. Foca em você e vai atrás do que você quer, porque a hora certa é sempre agora. Li, eu amei ouvir essa história. Eu sinto também, a gente já entrevistou algumas pessoas, eu sempre sinto muito orgulho dos nossos entrevistados, e você é uma dessas pessoas, porque a gente vê aí que é uma luta, que nem você falou, interna e também com a sociedade, né? Com os comentários que a gente tem que escutar, com a pressão da idade, a pressão de você realmente escolher uma profissão, e no caso a sua, que também tinha um preconceito. Então que bom que o Quem Me Dera tá dando a chance aí de você mostrar que é possível e também as pessoas terem a coragem de escolherem essa profissão se elas acharem que faz sentido. Então, gente, se vocês também amaram a história da Li, se interessaram por pedagogia, comentem aqui que a gente vai responder todas as dúvidas, se inscrevam no canal, porque toda quinta às 8 da noite tem uma história nova e inspiradora para vocês. Então é isso, gente. Essa foi mais uma história para te motivar e para que você torne o seu Quem Me Dera a sua própria realidade. Até a próxima quinta!